Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Como é bom poder estar em casa novamente, não é verdade? Mais do que sair de casa, o importante é voltar para casa. E por mais que a gente esteja com os amigos, com a família, com pessoas que nos inspiram, com pessoas que nos motivam, com pessoas que às vezes passamos um ano inteiro sem ver. Não existe lugar melhor do que estar na casa e na presença de Deus. Estar com os irmãos adorando aquele que um dia nós vamos adorar eternamente. Que bom que você decidiu estar aqui nessa noite maravilhosa, onde depois vamos cear, vamos participar da ceia, vamos celebrar o memorial da graça. E eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo número 7. Mateus, capítulo 7. Um texto conhecido nosso. Mateus 7, 24 a 27. Se tem alguém que nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que está em casa nos assistindo, que Deus te abençoe, que Deus fale contigo também nessa noite através dessa palavra. Tenho certeza que já falou através do louvor. Mateus 7, 24 diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem imprudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Pai, nós queremos pedir que o Senhor continue conosco, que agora essa palavra acha no meu e no coração de cada um aqui um lugar fértil, para que ela possa frutificar, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Hoje é dia, que dia é hoje? 16 de janeiro de 2022. Metade do mês já foi. Alguns estão de férias, outros já voltaram de férias. Para alguns férias é... Férias? Esse dia eu falei com alguém, disse: férias? O que é isso, férias? Eu não sei o que é férias. Para alguns talvez férias vai ficar em segundo plano. Para alguns nesse tempo é tempo de relaxar, é tempo de recarregar as baterias. Outros estão colhendo, não apenas colhendo aqui na lavoura, mas colhendo talvez no seu setor. Aquele que trabalha às vezes num setor hoteleiro está colhendo. É tempo de movimento, é tempo de praia, é tempo de sorvete, é tempo de colher, de fazer sua colheita. Não é tempo de ficar de braço cruzado, não é tempo de querer tirar férias, mas é tempo de trabalhar. O interessante é que cada um responde no seu tempo, cada um vive o seu tempo e deve viver de maneira sábia. Às vezes a pessoa olha, as postagens do Face, férias, 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 e você, nossa, mas quem dera que eu tivesse de férias. E talvez você não saiba que há muitos que não têm emprego, que há muitos que gostariam de ter um trabalho assim como você tem, gostaria de estar fazendo aquilo que você está fazendo, e vai chegar o tempo de você tirar férias. Como está a sua expectativa para 2022? Quais são os seus planos? Quais são os seus alvos, seus objetivos? Se eu perguntasse aqui de um por um, eu tenho certeza que não sei se teria duas respostas iguais. Sobre planos, objetivos, expectativas. Tudo isso é bom.
Tudo isso é maravilhoso, mas não é sobre isso que Deus quer falar conosco hoje. Estava de férias e nesse tempo pedindo para Deus: Deus, o que trazer naquele que vai ser o meu primeiro domingo do ano? E a gente, quando sai de férias, se a gente não se esconder um pouco, daqui a pouco alguém acha você, né? Assim como o nosso querido pastor Lutério, ele sempre diz: quando você for lá para o Rio Grande, me avisa, e eu já sei por quê. Mas eu tive a oportunidade de ficar um tempo isolado, não porque eu estava doente, mas eu decidi ir para um lugar e me isolar, porque eu preciso descansar, e eu preciso ouvir a voz de Deus. E nesse tempo que eu estava ali, Deus trouxe uma palavra à minha mente: fundamento. E eu fui cada dia pensando nessa palavra: fundamento. E Deus falou para mim que o mais importante do que fazer alvos, ter objetivos, ter expectativa, é saber qual fundamento está a minha vida. Qual fundamento está a minha vida? E na Bíblia a nossa vida, ela é comparada, Tiago diz que a nossa vida é como uma neblina, que vem rápido e passa rápido. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa vida é como uma corrida, que nós temos que treinar, correr até nós alcançar, chegar na linha a qual está escrito chegada. E já Pedro vai dizer que nós somos peregrinos, estamos viajando. A cada dia que passa, essa viagem se torna mais curta, estamos chegando mais perto de casa. E nesse itinerário só tem 2 destinos que nós temos que escolher aqui, hoje, agora, porque talvez para alguns o final da viagem pode ser hoje, para outros daqui a alguns anos. E pensando, e a Bíblia também diz que a nossa vida é como uma casa que está sendo construída, e a casa, quando ela está sendo construída, nós não vemos a hora de o construtor chegar com a chave na mão e dizer: está pronto. Ufa, até que enfim, porque não parava de, precisa mais isso, precisa mais aquilo, mas passou poucos dias ou poucos meses, você precisa trocar uma torneira, você precisa, vou fazer uma área de festa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a casa nunca acaba. A casa sempre está sendo melhorada, sempre precisa de manutenção. E eu quero pensar na nossa vida nessa noite como uma casa, e sendo assim, sobre qual fundamento está construída a sua casa? Sobre qual fundamento está construído a sua vida? O texto que nós lemos, Jesus está falando de 2 construtores, cada um construiu a sua casa do jeito que queria, do tamanho que queria, pintou da cor que queria, construiu no terreno que bem entendeu. Nós estamos aqui muito mais de 2 pessoas, e cada um pode viver a vida do jeito que quiser, é ou não é verdade? Nós temos liberdade. Deus nos criou e nos colocou numa coisa chamada livre-arbítrio. Podemos fazer tudo o que nós quiser, porém um dia vamos ter que prestar conta. Deus nos criou diferente um do outro. Que bom, não é verdade? Que bom que existe só um de cada um de nós. Que bom, seja para o lado positivo ou negativo. Deus foi tão maravilhoso que não deixou cópias. Então o propósito que Deus tem para você, é só você que vai fazer. Aquilo que Deus quer de você esse ano, não adianta jogar para o vizinho, ele não vai fazer, é só você. Mas também Deus criou todos nós iguais. Olha só, criou diferente e igual na mesma forma, imagem e semelhança de Deus.
E um desses grupos decidiu viver a vida do jeito que quiser, esqueceu, deixou o DNA de Deus desligado. Mas o outro grupo, que eu espero que seja eu e você, decidiram aceitar o resgate da cruz, decidiram aceitar essa oportunidade de viver o DNA de Deus e não ser apenas uma criatura, mas ser um filho e uma filha de Deus. Mas, independente para quem é criatura, ou para quem construiu a casa na areia, e para quem é filho e construiu a casa na rocha, vai ter tempestade. Ah, não acredito. Eu achei que 2022 não ia ter tempestade. Eu achei que 2022 ia ser o ano da bênção. Vai ter sabor de mel, vai dar tudo certo. Sim, pode ser. Esperamos que dê tudo certo, esperamos que tenha sabor de mel, esperamos que tenha dias maravilhosos, mas teremos tempestades. Não precisa ser um profeta para dizer que esse ano de 2022 nós vamos passar por momentos de tempestades, crises, obstáculos, que talvez vêm de formas inesperadas, sem avisar, muitas vezes nos deixando sem saber o que fazer. E agora? Eu tinha tudo planejado, Deus, eu tinha todo o script desse ano, que nem diz o pastor Nelson, e agora, tudo bagunçado. E agora o que eu faço? Ao homem pertence fazer os planos, mas a resposta vem do Senhor. E é essa a resposta que às vezes nós queremos dar para os nossos planos. Mas se eu construo a minha casa sobre a rocha, eu tenho que saber que a resposta vem do Senhor. E que os planos, se alguns já frustraram nesses primeiros 16 dias, eu quero dizer para você e para mim, te acalma, te aquieta, porque Deus ainda é Deus, Ele ainda está no controle. Jesus disse que uma casa ficou de pé, suportou o vento, a tempestade, o mar, a enchente. A outra casa caiu, virou ruína, não sobrou nada. Qual foi o fator decisivo? Fundamento. O fundamento, a base, o alicerce. Como está o seu fundamento? Jesus aqui nesse texto, ele está encerrando o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 de Mateus. E nesse Sermão do Monte, olha o que Jesus falou. Jesus falou sobre justiça, misericórdia, pacificadores. Jesus falou sobre influência, vocês são o sal e a luz. Jesus falou sobre homicídio, adultério, divórcio, juramento, vingança, amar a todos, até os inimigos. Jesus falou sobre oração, tesouros da vida, preocupações, julgamento, porta estreita, porta larga, árvore e seus frutos. Olha só, era esses ensinos, estas palavras que Jesus estava falando, que serviriam de alicerce, que serviriam de fundamento, porque Jesus sabia que mais cedo ou mais tarde nós iríamos passar por tempestades. E aquilo que Jesus estava ensinando não era algo novo, era algo que Deus já havia instruído o seu povo lá atrás. Então a pergunta para nós começar esse ano não é qual é a expectativa para 2022, mas a primeira pergunta é: qual é o fundamento da minha casa? Porque eu posso ter os melhores sonhos, os melhores projetos, as melhores projeções para 2022, mas se o alicerce da minha casa não for Jesus,
A primeira tempestade que chegar, os meus sonhos que estão quase realizados, os projetos que estão quase prontos, as perspectivas vão cair, vão ruir, porque não tem sustentação. O prédio pode chegar rápido ao seu topo, ter uma cobertura fantástica, mas se a base, se as estacas não forem bem firmadas, vai vir uma tempestade. E talvez não vai precisar uma tempestade muito grande, e ele vai cair. Ele vai cair. Jesus pega os ensinamentos lá do livro de Deuteronômio, e eu gostaria que você abrisse comigo, Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Jesus pega esses ensinos lá de Deuteronômio, antes numa visão judaica, numa visão da lei, aonde se buscava a Deus através de sacrifícios, através de sacerdotes, e Jesus traz para a graça, dá uma polida, dá uma melhorada, porque Ele agora é o Cordeiro que se entregou por nós, Ele é o nosso mediador, Ele é a estrela da manhã, Ele é o Deus Emanuel, Ele é aquele que está conosco, não precisa mais sacrifício. Mas Ele faz questão de falar as mesmas coisas, porque Deus não muda. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Pedro, de João, de você e de mim é o mesmo. A palavra não muda. E olha o que diz o texto: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês as cumpram na terra para a qual estão indo, para tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu hoje lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, e tudo lhe irá bem. Você será muito numeroso, numa terra onde mana leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal no braço e prenda na testa, e escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Aqui o povo de Israel, como nós já falamos várias vezes, estavam indo para um novo tempo, para um novo momento na vida deles, totalmente diferente. Estavam indo para a terra de Canaã, naquela terra que mana leite e mel. Agora não ia mais ter pão fresco todo dia, não ia mais ter a carne só juntar no terreiro, mas eles teriam que cultivar aquela terra. Ia ter frutos, sim, mas eles teriam que cultivar aquele trabalho, eles teriam que desenvolver aquela terra. Haveria trabalho, haveria organização. Ali naquela terra, cada família recebeu a sua herança, o seu cantinho, mas também cada família deveria adorar a Deus, ensinar seus filhos sobre Deus, ensinar seus filhos sobre os princípios, porque Deus não iria mais estar com a sua nuvem ali. Agora cada família ia ter que adorar. Claro que ia ter momentos para celebrar juntos, mas cada família teria que se lembrar das palavras de Moisés. Não existia Bíblia. Estava tudo gravado aqui. E eles deveriam ensinar, desde o pequeno até o grande, para que ninguém se desvie. Ali eles iam ter vizinhos que iam oferecer coisas boas, vizinhos que não adoravam a Deus, vizinhos que iam tentar influenciar eles para outros caminhos. E ali eles teriam que lembrar do que Deus havia dito: eu sou o Senhor e não há outro Deus além de mim.
Foi por isso que Deus entregou essa ordem a Moisés, para que o povo jamais se esquecesse dos fundamentos, para que o povo ensinasse esses fundamentos aos seus filhos, aos seus netos. Era para ser algo inegociável, ser passado de geração para geração. Deus não estava preocupado com as batalhas, as crises, as guerras, se o povo ia ter tecnologia para guerrear, se o povo ia ter estratégia de guerra, porque as guerras fazem parte do ser humano. Guerras internas e externas, guerras comigo mesmo, guerra com os outros. Mas existe algo, meu querido, muito mais perigoso, com um poder de destruição muito mais forte do que uma guerra. É aquilo que Salomão diz em Provérbios: os caminhos que parecem bons, mas que no final conduzem à morte. São as guerras disfarçadas, as guerras maquiadas. Deus sabia que o povo de Israel teria lá na terra de Canaã, na terra que emana leite e mel, muitas oportunidades de crescer, de se desenvolver, mas também muitas oportunidades de se corromper, se desviar, se afastar. E foi isso que aconteceu. Algumas tribos cresceram, se desenvolveram, frutificaram, saíram levitas, sacerdotes, profetas, homens e mulheres de Deus. Outras tribos acabaram, morreram, se venderam, se corromperam, foram deixando os inimigos se infiltrar no meio e gradativamente colocando Deus para fora da sua casa, para fora da sua agenda, para fora do seu estilo de vida. O povo de Israel tinha nas mãos algo muito mais poderoso do que uma arma de fogo, do que uma arma química ou uma arma biológica. O povo de Israel tinha a palavra de Deus, os meus decretos, os meus mandamentos. E era por isso que Deus disse várias vezes, Deuteronômio 6, 8, 10, 28 e 30, que eu me lembro, Deus fala várias vezes: não se esqueçam, gente, por favor, não se esqueçam. Não se esqueçam da minha palavra, não se esqueçam de onde vocês saíram, não se esqueçam que eu sou o Deus de vocês, que eu quero cuidar de vocês, que eu quero fazer vocês prosperar, que a terra é de vocês, não se vendam. Será que tem algo em comum nos dias de hoje? Quantos começaram nos fundamentos de Deus? Eu tomo posse, eu sou filho de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um profeta de Deus. E daqui a pouco começou a ouvir os filisteus, a adorar os balaíns, e daqui a pouco se mistura tudo. E daqui a pouco volta para o Egito. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Querido, Deus não está falando aqui: olha, ouça e obedeça, Israel, e não vai ter mais problema, não vai ter mais crise, vai ser só alegria, só bênção. É mentira. Não existe evangelho de porta larga, não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem santidade, não existe. Mas o que o texto está dizendo: ouça e obedeça, assim tudo lhe irá bem. Está dizendo que quando você passar por uma tempestade, quando você precisar de uma orientação, quando você precisar de um socorro, eu estarei ali, diz o Senhor. É isso que a palavra está dizendo. É isso. Mas o povo de Israel, ora estava com Deus,
vencendo, avançando, triunfando, conquistando, 300 derrubando 32.000 e assim vai, e ora estavam longe de Deus, se misturando, se prostituindo espiritualmente, e aí o inimigo fazia festa, o inimigo trazia morte, desgraça, escravidão. Queridos, muitas vezes os inimigos mais perigosos do povo de Israel não eram aqueles que vinham de longe, é aqueles que eles não tinham expulsado de dentro. Os inimigos mais poderosos de Israel não eram aqueles que vinham da Babilônia, do Egito, não sei de onde, mas eram aqueles que eles não haviam jogado para fora. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que existem várias tribos. Olha, lá tem os inimigos. Mas eles são gente boa. Eles poderiam ser nossos rachadores de lenha. Eles poderiam puxar água para nós. Eles poderiam fazer o serviço que nós. E nós vamos ficar aqui de boa. Não sabiam que estavam armando armadilhas para eles mesmos. Não sabiam que estavam criando cobra dentro de casa. E aqueles servos, daqui a pouco traziam seus deuses, daqui a pouco traziam suas ideologias, suas manias, seus gostos. Daqui a pouco a filha de um deles era bonitinha e se casava com um filho de Deus, e daqui a pouco se misturava as famílias, e o povo de Deus se torna escravo daqueles que antes eram servos. Infelizmente no dia de hoje é assim. Parece que a história está se repetindo e repetindo. Em todo tempo nós temos inimigos. Em todo tempo o povo de Deus teve inimigo. Eu não sei se você tem reparado isso. Eu não sou aqueles que ficam olhando para ver o que o diabo está fazendo, porque tem mais coisa para a gente fazer, salvar vidas, falar de Jesus, do que dar ibope. Mas você reparou que com o passar do tempo, o nosso inimigo, ele começou de uma maneira bem sorrateira, se infiltrando, trazendo umas ideologias assim, como se todos fossem gente boa, como se todos tivessem valor, como se não tivesse nada a ver. Olha, vamos fazer isso aqui é o bem para todos. Não precisamos ser tão radical nisso ou naquilo, afinal é paz e amor. Daqui a pouco o inimigo ganhou uns adeptos, ganhou alguns símbolos, alguns nomes, conseguiu colocar uns subtítulos na sua jogada, e daqui a pouco ele se mostra quem de fato ele é. Eu quero acabar com a família, eu quero acabar com a igreja, eu quero acabar com o menino, eu quero acabar com a menina. Eles mesmos que vão ter que escolher agora, não existe mais. E começou tudo tão sorrateiro, começou tudo tão light. Destruir a família. Como estão os fundamentos da sua família, irmão, irmã? Você que está me assistindo, eu quero dizer para você que os inimigos que nós temos são muito mais poderosos do que os inimigos que Israel tinha. Que os inimigos que Israel tinha, eles podiam ver. Tinha lá o atalaia em cima do muro, tocava a trombeta, está vindo o inimigo, fechava os portões. O nosso inimigo muitas vezes está no nosso bolso, está na nossa casa. O nosso inimigo tem armas que não fazem barulhos, que não tem cheiro, que não tem fumaça. São armas letais que matam a nossa mente, o nosso potencial, que roubam a nossa presença da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, que roubam a nossa identidade. Mas sempre tem um mas, e com Deus o nosso mas é para vencer. Porque as armas que nós temos, se os inimigos que nós temos são mais poderosos do que os inimigos de Israel, as armas que nós temos hoje são muito mais poderosas do que as armas que Israel tinha.
Sabe por quê? Porque Israel tinha um relacionamento com Deus de longe, sacrifício. Vai o Moisés lá, leva o meu sacrifício. Tinha uma palavra escrita que eles liam uma vez por mês. Nós temos a presença de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus em nós. Olha que poder. Olha o que Jesus disse: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. E a palavra sempre, no aramaico, no hebraico, no grego, no alemão, no japonês, sempre é sempre. E todo dia é todo dia. É janeiro, fevereiro até dezembro. É dia frio, dia quente, é dia que eu não estou bem, é dia que eu estou bem. É dia chuvoso, é dia ensolarado, é dia que dá tudo certo, é dia que dá tudo errado. E Ele está comigo, e Ele está contigo. E olha o que Ele disse, João 14, 12: digo a verdade, digo a verdade. Jesus sempre diz a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Se não bastasse Ele dizer: ó, eu vou estar com vocês quando vocês forem crianças, quando vocês forem jovens, quando vocês forem mais jovens ainda, quando vocês forem adultos e um pouquinho mais adultos, todos os dias. Se não bastasse isso, Ele disse: olha, aquilo que eu fiz, curei, ressuscitei, libertei, transformei, abracei, tudo isso vocês vão fazer, e coisas maiores ainda. Jesus não tinha problema de alguém ser maior do que Ele, porque tudo que Ele fazia, Ele dizia: olha, isso aqui é para o Pai, é para o Pai, a minha glória é fazer a obra do Pai. Então, a maior alegria de um pai é ver o filho ir mais longe. E Jesus, como um bom pai, como um bom discipulador, Ele olha para os seus discípulos e diz: eu quero que vocês voem, eu quero que vocês vão mais longe, eu quero que vocês façam coisas maiores. Que os nossos filhos pudessem ser homens e mulheres que vão chacoalhar essa nação, que vão chacoalhar essa cidade, que vão fazer coisas extraordinárias para o reino de Deus, porque Jesus está voltando. E Ele não quer saber se o nosso filho vai ser médico, advogado, vai ser, tudo isso é bom, é maravilhoso, mas Ele quer saber se lá na minha casa e na tua casa existe um fundamento, existe uma palavra sendo declarada sobre nossos filhos todos os dias. Você é uma bênção, você é um profeta, você é um sacerdote. Você vai impactar o céu e vai chacoalhar o inferno. É isso que Deus quer. Essa é a nossa missão. E olha o que Ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Não basta Ele estar com a gente, Ele deixa uma procuração. Eu, Jesus, através dessa procuração, dou total poder para o Berani, para o Matias, para o Marlon, para em meu nome, curar enfermos, libertar cativos, trazer transformação, fazer isso e aquilo. Não bastasse essa procuração assinada lá na cruz, Ele ainda diz: olha, mas eu não quero perder a festa de jeito nenhum, eu quero estar com vocês, em vocês, todos os dias, todas as horas. Será que nós precisamos algo mais? Será que precisamos algo mais do que isso? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Querido, nós estamos correndo um alto risco de perder o bem mais poderoso, precioso que Deus colocou em nossas mãos, que é os nossos filhos, a nossa família.
e não perder porque eles saem de casa, mas perder talvez dentro de casa. Até um tempo atrás, a mãe e o pai conseguiam fechar a porta e dizer: não, hoje você não vai sair de casa. Até você morar aqui sou eu que mando, você vai ficar aqui, beleza. Agora não tem mais essa porta, agora tem outras portas que eles podem sair sem sair de casa, que eles podem se prostituir sem sair de casa, que podem se drogar sem sair de casa. A boa nova é que aquilo que Deus disse para Moisés, lá em Deuteronômio, continua sendo dito para nós hoje. Ensine com persistência os seus filhos, converse sobre elas, quando estiver sentado, quando estiver andando, quando estiver dormindo, quando você for sair de férias, quando você vai jogar um futebol. Ensine, converse, viva. Ensine, converse, viva. Cuida do teu jardim, cuida da tua casa. Mas não aparece, dá muito trabalho. Cuidar do jardim dá muito trabalho, cuidar de um alicerce não aparece. E muitas vezes nós falamos para o pedreiro: não precisa botar um ferro tão grosso, aí não vai aparecer, não precisa fazer uma massa tão forte, faz um negócio, vai ficar debaixo da terra mesmo. E daí quando vê, cai a casa, mas o pedreiro que não. Mas nós não focamos no alicerce, na base. A nossa casa, meu irmão, minha irmã, é a nossa primeira igreja, é a nossa primeira célula, é ali que acontece o discipulado, é ali que acontece a mentoria, é ali. Todos os dias continuava a se reunir nas casas e no templo, e partiam o pão de casa em casa, e contavam com a simpatia do povo. Lá na casa do Gerson, que paz que tem naquela casa, eu gostaria de ter essa paz. O Gerson me ensina. Lá na escola eles ficavam sabendo, lá no trabalho eles ficavam sabendo. O que está acontecendo naquela casa, meu Deus? Há uma paz, há uma alegria, todo mundo quer chegar naquela casa. O que está acontecendo lá? É os fundamentos, é a paz de quem mora numa casa 4x4, que chove dentro, não tem o que, talvez o luxo, mas tem a alegria, tem tanta coisa, e como essa pessoa pode sorrir tanto? Como essa pessoa pode ter tanta paz morando nesse barraco? E eu não tenho paz, e eu não tenho tanta alegria assim. É interessante que o apóstolo Paulo, no final de algumas cartas, ele diz assim: eu quero saudar o fulano e a fulana, e a igreja que se reúne na casa deles, e o bote salva-vida que se reúne na casa deles. Eles começaram a andar com Jesus, viram que Jesus é bom, viram que aquilo que Jesus estava ensinando eles gostariam de viver, e eles falaram: que tal na nossa casa ter isso? Que tal nós fazer isso com nossos filhos? Que tal nós convidar os filhos dos vizinhos para vir brincar aqui em casa, nós ler a Bíblia junto? Daqui a pouco tinha uma multidão em cada casa. Como estão os seus fundamentos? Se estão, talvez essa noite você identificou: olha, meus fundamentos não estão tão bons assim, meus fundamentos estão ruindo. Que tal você procurar um grupo que possa te ajudar, que possa te ensinar fundamentos? Mas meus fundamentos está tudo bem, lá em casa está tudo certo. E que tal então você abrir a tua casa para mostrar aquilo que você está vivendo, para que outras pessoas vejam, outras pessoas sintam essa alegria que você está sentindo?
Agora nós vamos participar da ceia. E depois da ceia eu tenho um convite para fazer, muito especial. E quando nós falamos da ceia, eu pensei em fazer a ceia antes de terminar a palavra, porque a palavra de Deus, ela se conecta. E a ceia fala de fundamentos. A ceia fala de princípios. Quando nós vemos o cálice e o pão, nós estamos vendo o sangue que lá no Antigo Testamento já estava simbolizando o Cordeiro perfeito, que é Jesus, que seria entregue para nos salvar. Quando nós olhamos o pão, lembramos sim do maná que sustentou o povo por 40 anos, mas lembramos também do corpo de Jesus, o pão vivo que desceu do céu, que foi surrado, para que nós pudéssemos, através das suas pisaduras, ser sarados. A ceia é um memorial onde lembramos o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos amou a tal ponto que entregou seu Filho para nos salvar. Deus nos ama a tal ponto que não deseja que a minha e a sua vida seja uma casa bonita, mas sem alicerce, visível, mas sem fundamento, uma linda janela, um lindo telhado, mas quando vem um vento, sobra ruína. Deus quer ver a nossa casa linda, maravilhosa, sim, mas com fundamento, porque vai ter tempestade, vai ter rios que vão tentar chegar e vai transbordar e vai alcançar a nossa casa. Mas é nesses momentos que o meu fundamento, que é Jesus, não o crucificado, mas o vivo e poderoso ressurreto, faz toda a diferença, porque Ele é a minha rocha, Ele é o meu refúgio, Ele está comigo, mesmo quando tudo parece que vai dar errado. Ele diz assim: ó, eu ainda não dei o apito final, eu sou o teu Deus, eu estou contigo todos os dias, mesmo quando os resultados não saem conforme nós esperamos, mesmo que as colheitas nos frustrem, mas Ele nunca vai frustrar a gente. E não existe nada melhor do que um dia após outro dia, um dia após outro dia, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Quero convidar os irmãos que vão nos servir essa noite, podem vir aqui. Eu quero convidar a igreja para se colocar em pé. Nós vamos orar, consagrando esse pão, consagrando esse cálice ao Senhor. E aquela instrução do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, onde ele diz: examine-se cada um a si mesmo. Ninguém vai ser examinado aqui por alguma bancada de examinadores, mas o Espírito Santo, que nos conhece, Ele nos examina. Se você é um filho e uma filha de Deus, você tem um lugar para sentar na mesa e comer do pão e beber do cálice. Se existe algo que precisa arrumar, arrume, porque não vale a pena ficar fora da festa por coisas que precisam ser arrumadas, porque a coisa mais difícil de arrumar, a coisa impossível de arrumar, Jesus arrumou por nós. A dívida mais cara, impagável, Jesus pagou por nós. O que nós temos que resolver aqui são coisas mínimas comparado ao que Jesus resolveu por nós. Então participe com alegria, com gratidão no seu coração. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, poder participar da ceia, poder celebrar ao Senhor aquilo que o Senhor fez, o memorial da graça. Obrigado porque aquilo que era impossível de se resolver, o Senhor resolveu na cruz. Abençoe, Pai, esse pão que simboliza o teu corpo, esse suco que simboliza o sangue que nos purifica de todo o pecado.
e queremos pedir a Ti, Espírito Santo, nos examine. Não queremos participar de qualquer forma, mas queremos participar com alegria, com gratidão, porque sabemos que somos filhos e filhas do Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode sentar, os irmãos vão te servir, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Nós ficamos com a parte mais fácil. É sempre assim. Jesus ficou com a cruz e nós ficamos com o bônus da cruz. E tenho certeza absoluta que se o pai dissesse: filho, desce mais uma vez, ele ia dizer: sim, pai, porque o meu prazer é fazer a tua vontade. Prazer de Jesus era fazer a vontade do Pai dele. Por quê? Porque eu e você valemos a pena. Nós não fomos criados por um acidente. Somos criados à imagem e semelhança de um Deus poderoso, vivo, criativo. Quero convidar você a se colocar em pé. Se você não recebeu o cálice, por favor, acene, que alguém vai levar para você. Diz a palavra que na noite em que ele foi traído, ele pega o pão e ergue aos céus e dá graças e diz: esse é o meu corpo, que foi dado em favor de vocês. Favor a gente faz para quem às vezes nem merece, mas é um favor, graça. Comem, podemos comer o pão em nome de Jesus. Da mesma forma, diz a palavra que ele pegou o cálice e disse: esse é o sangue, o meu sangue, da nova aliança. Uma nova aliança eterna, que não seria mais preciso renovar de ano em ano. Ele disse: bebam, façam isso em memória de mim. Podemos beber? Pai, te damos graça, Senhor. Te damos graça por esse memorial. E quando participamos, a tua palavra diz: fazer isso até que eu volte. Há uma promessa. Há uma promessa que nós aguardamos com muita expectativa. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aguardamos com expectativa que não vamos mais cear apenas aqui, nós vamos cear contigo na tua mesa, com todos os irmãos, com todos os remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Mas até esse dia chegar, queremos fazer aqui e te dar graças, te dar honra, te dar toda a glória e o louvor, porque somos filhos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Te louvamos, Pai,
te agradecemos em teu nome, Jesus. Amém e glória a Deus. Se pode sentar ainda, pode deixar o copo aí, depois o pessoal vai recolher. Você já imaginou como vai ser aquele dia que nós vamos sentar todos na mesa do Pai e participar daquela ceia? Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Mas eu quero, para encerrar essa noite, para encerrar essa palavra, eu quero chamar aqui na frente os nossos líderes de grupo familiar. Quem estiver aqui, tem alguns que estão viajando. Eu gostaria, se possível, que os irmãos ficassem aqui na frente. Não vai ser preciso fazer nada, só fique aqui na frente. Você que já foi líder do grupo familiar e que sente que ainda há esse chamado em você, venha. Venha aqui na frente. Fiquem desse lado aqui, fiquem da metade para cá, assim, ó. Faz favor. Se o casal puder vir, venha o casal, se não só um. Sei que às vezes o pai ou a mãe está com o bebê. Podem vir mais para cá um pouco, irmãos, para não... Sei que é bom ficar pertinho, né? Alguém está vendo neles algo sobrenatural? Uma auréola, uma asa, alguma coisa? Nada. A presença do Espírito Santo, sim. Você está participando de algum grupo familiar? Sei que os grupos não voltaram, talvez algum voltou, outros vão voltar agora nos próximos dias. E eu tenho um convite para você. Você que não participa em nenhum grupo familiar, e você deseja esse ano, dizer, não, esse ano eu quero voltar. Esse ano eu preciso voltar para um grupo, eu preciso, porque o domingo é muito pouco. Aqui tem algumas casas, alguns botes salva-vidas, e eu quero desafiar você hoje. Se você já participa num grupo, glória a Deus, pode ficar sentado de boa. Mas se você não participa e gostaria de participar, no grupo de algum deles aqui. Aqui tem até grupos intermunicipais pela fé, em nome de Jesus. Nós profetizamos que vai ter um além de Mercedes. E vamos lá fazer uma festa naquele grupo, naquela cidade. Então, se você não participa de nenhum grupo e se identificou com alguém aqui, saia do teu lugar e venha aqui, fique junto com esse grupo, com essa pessoa. Quem vai ser o primeiro? Não estamos dizendo com isso que o teu fundamento não está bom, mas estou dando uma oportunidade essa noite para você, para melhorar. Essas pessoas que estão aqui, nenhuma delas é perfeita, e eu também não sou, graças a Deus. Estamos em processo, dia a dia sendo moldados. Nós precisamos mudar. Nada muda se eu não mudo. E Deus não me deu essa palavra porque Deus está falando. E talvez você ache que deveria ter falado sobre outra coisa para começar o ano. Teus projetos dar certo, tua vida ir para frente esse ano, o teu casamento dar aquele up, a tua vida financeira sair do 0 a 0, sempre ali, trabalhar, empatar e só isso. Tudo isso é importante, mas se não tiver o fundamento, se não tiver pessoas que vão te ajudar, se você não tiver um corpo que vai estar junto contigo, eu quero dizer para você que você não vai ter capacidade, porque o fundamento não está preparado. Fundamento. E nós não trabalhamos em células aqui na igreja, em grupos familiares, só porque é uma coisa bonita, é legal, mas porque nas casas
Ali a gente vê o tete a tete, o dia a dia, o olho no olho, no chimarrão, é nas coisas simples, é a presença de Deus ali tratando as coisas com a gente. Que tal você começar esse ano diferente? Que tal você começar esse ano se posicionando mesmo, e não, conta comigo. Você que já participa desses grupos, depois venha dar um abraço aqui no teu líder. Venha dizer, estamos juntos, esse ano nós vamos avançar, esse ano vai ser diferente. Agora eu tenho outro convite. Você que gostaria de abrir a sua casa, para ter um grupo familiar na sua casa. Talvez você disse, nossa, mas é para mim ir lá na casa do Eduardo, é muito longe, né? Alguém um dia disse para mim, e eu fiquei pensando, nossa, aqui Mercedes, lugares longe? Como assim lugares longe? Mas existem lugares longe. E talvez você diz, nossa, mas que tal se eu pudesse ter um grupo na minha casa? Eu poderia abrir a minha casa? Poderia. Se você quer que na tua casa tenha sujeira de erva, de pipoca, de criança correndo, de vida na casa, então abra a sua casa, glória a Deus, aleluia. Agora, se você não quer que pise no teu carpê, que não suje a parede, que não faça bagunça, que não faça isso, não abra, porque vai ser isso que vai acontecer. Mas se você quiser, essa noite é a oportunidade. É um desafio, né? Talvez hoje, como a pastora falou, o Espírito Santo pegou de jeito. E agora? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Que bom que nenhum de nós pode ler os pensamentos aqui. Porque pelo que eu vejo aqui, há uma nuvem diferente nesse lugar. Vamos colocar de pé, meus queridos. E eu quero que depois vocês venham aqui, você que participa no grupo dos irmãos aqui, vem aqui dar um abraço, vem aqui dizer, mas diga de verdade, se for para dizer, só para dizer que o pastor falou, não diga, mas se é de verdade, diga, Eduardo, estamos juntos, Luiz, estamos juntos, Gerson, Lorena, estamos juntos aí, vamos para frente, Ervino, Nova Santa Rosa, em nome de Jesus, estamos juntos. Tu acha que Deus te levou para lá só para trabalhar? Tem muita coisa de fazer lá. Amém, queridos? Deus é maravilhoso. Se nós soubéssemos só um pouquinho assim do que Deus quer fazer em nós e através de nós, ninguém ficava aí nesse banco. Vinha todo mundo correndo para cá. Se você soubesse o que é a presença de Deus na tua casa, o que é a arca de Deus na sua casa, ou como é bom abrir a tua casa e dizer, hoje é quarta-feira, hoje é terça-feira, hoje é quinta-feira, hoje vai vir um pessoal aqui em casa, hoje alguém vai segurar essa cuia aqui e vai ouvir a palavra de Deus, vai ser conectado com Jesus. Se soubesse a alegria que é ver uma família sair do lixo e ser transformada e depois servir a Deus, você ia dizer, meu Deus, esse é que eu quero para mim. Mas não sou eu que vou pintar isso, vou mostrar isso para você, é o Espírito Santo. E em nome de Jesus, que essa noite, essa madrugada, Ele te acorde várias vezes, não deixe você dormir, se o teu alicerce não estiver bem, se a tua base não estiver bem, e se você precisar naquela hora mandar alguma mensagem, ligue, porque Deus não criou você para ser uma casa que vai cair com uma onda na areia. Deus criou você para ser um edifício firme na rocha, firme em Jesus, para que o mundo veja a presença, o farol que vai ser na tua casa. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor não escolheu anjos perfeitos para fazer a tua obra, mas o Senhor achou graça em nós, achou graça na nossa limitação, nas nossas falhas, e o Senhor permitiu e colocou em nossas mãos
o projeto mais poderoso do universo, que é o Evangelho das Boas Novas. E ó Pai, obrigado por esses homens, essas mulheres que ano após ano têm se colocado nessa fileira, que têm aberto a sua casa, muitas vezes quando mesmo ninguém vem, mas com alegria, com expectativa, porque há um Deus vivo nesse lar, há um Deus que fez maravilha nesse fundamento, e eles não querem ficar com isso para eles mesmos, eles querem repartir, eles querem levar, eles querem ver a transformação acontecer no seu vizinho. Oh Deus, te louvo, Pai. Eu te peço, Pai, derrama sobre eles uma unção fresca, Senhor, uma unção de alegria, uma unção de ousadia, de criatividade, sonhos, visões, o teu fluir naquela casa, para que quando eles abrirem as portas, as pessoas venham dizer: eu quero o que você tem aí dentro, eu quero o Deus que você serve. Oh Deus, em nome de Jesus, desperta aqueles que estão dormindo, desperta aqueles que se acomodaram, aqueles que acham que a vida já passou. Desperta, desperta, Espírito Santo, desperta, Espírito Santo, visita, Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus, que haja um mover nessa madrugada, nesses dias, ó Pai, que casas de salvação sejam abertas, que botes salva-vidas sejam lançadas no mar desse mundo, para resgatar vidas, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para restaurar os muros caídos. Oh Deus, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva a tua igreja, aviva a minha vida, a minha casa. Oh, obrigado, Senhor, porque nesses últimos dias, como diz a tua palavra, o Senhor está derramando sobre toda a carne do seu Espírito, para que todo aquele que clamar seja salvo. Nos ajuda, Senhor, a não perder ninguém, a não perder nenhum, mas que todos sejam salvos, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos. Sabe quando você diz amém, isso quer dizer que assim seja, que assim seja, que o amor de Deus Pai, a presença do Deus Emmanuel e do Espírito Santo, com suas doces e suaves consolações, seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a nossa cidade, sobre a igreja do Deus Emmanuel, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Você que faz parte de um grupo desses aqui, venha dar um abraço no teu líder, venha declarar: estamos juntos.